Lisboa plural, esta pluralidade tem a ver com a diversidade, no fundo, de origens geográficas diversas dos povos que foram passando e ficando. E o que nos importou foi exatamente entendermos como é que foi sempre a aceitação de quem estava perante o outro. Portanto, aquele que vem, aquele que, em termos históricos, foi sempre apelidado de diferente, foi sempre apelidado de estrangeiro. O escravizado é escravizado e é obrigado a residir aqui. E, no fundo, todas as comunidades, no passado, hoje em dia é diferente, mas por essa Europa fora, que, no fundo, foram passando e ficando e tendo, no fundo, as suas famílias e dando origem a uma comunidade que vem até hoje. Lisboa chegou a ter em simultâneo 3 judiarias. Nós, na nossa exposição, temos representado a judiaria velha ou grande, velha porque pensamos que em tempo de Lisboa muçulmana os judeus residiam no mesmo sítio, onde depois, com a maioria cristã, continuaram a residir. E, portanto, esta segregação tem uma coisa, além do espaço em si, que se cria confinado àquele local e não ao outro, é também o facto de nem cristãos poderem entrar a determinadas horas, nem os judeus poderem sair a determinadas horas. Data de 1307 e foi construída, portanto, pelo Yehuda ben Gedalia, que significa, digamos, se traduzirmos para português, Judá, filho de Gedalia. Gedalia, é preciso vermos que é o nome de uma grande família que ao longo de vários séculos vai assumir um papel preponderante junto do rei, são os chamados rabis mores, portanto, que eram no fundo judeus, da elite, digamos assim, que representavam os judeus junto do rei e representavam o rei junto das comunidades judaicas. Ele diz que é uma sinagoga como esta, nunca vi outra igual, e de facto é uma sinagoga magnífica, um bocado como era a própria comunidade e a própria judiaria naquela época. Como se vê, é um espaço muito grande para a época. São Nicolau, São Julião aqui, já é fora da judiaria, Porta da Ferraria, Porta do Chancudo, Porta de São Nicolau e aqui a Igreja de Santa Maria Madalena. Portanto, toda esta zona tem aqui a sinagoga grande, mas tem aqui também o estudo judaico. E isto é uma coisa muito importante, porque de facto a educação para os judeus sempre foi algo absolutamente indispensável. Era uma obrigação religiosa, aliás. Isso está, aliás, no Talmud. Desde a mais tenra idade, aos 3 anos, as crianças começavam a aprender, mas havia muitas outras coisas nas judiarias, havia o hospital, a sinagoga, claro, lojas, enfim, havia muitas coisas. E, contrariamente ao que se pensa, havia muita circulação de cristãos dentro da judiaria durante o dia. Em toda a Europa, na Idade Média, o judeu vivia a todos os seus níveis através da comunidade. Era o seu centro de vida. E isso tinha um aspecto negativo por causa de alguma discriminação que existia, obviamente, porque era afastado, era apartado, mas ao mesmo tempo foi o berço do desenvolvimento de uma cultura judaica muito importante e de uma autodeterminação interior à própria comunidade, mas que foi muito importante e que será, ao longo dos séculos, fundamental também para a vivência judaica. Porque os judeus nunca esperaram nada de ninguém, exatamente também por isso. Porque viviam e sobreviviam por si próprios. A expulsão é um decreto, mas não se tornou realidade. O que vai acontecer são conversões forçadas
em 1497, uns meses depois do decreto de expulsão. E então, uma das medidas que Dom Manuel tomou, são duas medidas muito importantes. Uma, fazer tudo para integrar os judeus como cristãos convertidos e, portanto, proibindo as inquirições ao passado judaico dessas pessoas. Uma outra medida é a supressão total de qualquer vestígio judaico. E porquê é que eu falo disto? Porque realmente aqui ficou ainda um bocadinho alguma traça do que foi, mas é através da documentação que nós sabemos as coisas, não é através de vestígios, porque a grande maioria dos vestígios foram todos destruídos em Portugal. Um massacre como aconteceu em 1506 nunca tinha acontecido em Portugal. E porquê é que isso se dá? Porque precisamente Dom Manuel acreditava, ou queria acreditar, que os judeus convertidos e, portanto, a sociedade abria-se completamente, eram cristãos e podiam entrar, como entraram, nos primeiros 40 anos antes da Inquisição, entraram em todos os escalões da sociedade portuguesa, inclusive nos conventos, freiras e padres e tudo isso, não é? Só que o povo sabia perfeitamente que por detrás do cristão novo estava o judeu na mesma, porque não é de repente que o Jacó se passa a chamar António que o seu coração deixa de se sentir judeu. O ódio aos judeus cresceu muito mais depois da conversão ao cristianismo do que antes.